Antes de começar, eu quero que você responda uma coisa nos comentários. Você já percebeu que quanto mais você tenta explicar quem é, menos as pessoas te respeitam? E se isso já aconteceu com você, se inscreva agora no canal Poder Silencioso. Porque aqui, você vai aprender coisas que a maioria das pessoas só entende depois de sofrer muito. Existe uma razão pela qual algumas pessoas entram em um ambiente e imediatamente são respeitadas. Elas não falam alto, não tentam impressionar, não ficam contando a própria vida para qualquer um. E mesmo assim, todo mundo sente a presença delas. Enquanto isso, outras pessoas falam sem parar. Tentam ser engraçadas, tentam agradar, tentam explicar cada detalhe da própria vida e acabam sendo ignoradas. A verdade é dura. Quanto mais você fala, mais as pessoas enxergam suas fraquezas. Porque toda vez que você fala demais, você entrega ansiedade, entrega carência, entrega necessidade de aprovação. E as pessoas percebem isso muito mais rápido do que você imagina. Talvez ninguém nunca tenha te dito isso, mas pessoas realmente fortes não sentem necessidade de provar nada o tempo todo. Elas entendem uma coisa que muda completamente a forma como o mundo reage a elas. Mistério gera respeito. Excesso gera desprezo. Observe as pessoas que mais marcaram sua vida. Aquelas que tinham presença. Aquelas que pareciam emocionalmente inabaláveis. Agora perceba uma coisa. Elas provavelmente falavam pouco. E quando falavam, todos prestavam atenção. Isso não é coincidência. O cérebro humano valoriza aquilo que parece raro. E hoje, silêncio virou raridade. As pessoas vivem desesperadas para serem vistas. Postam tudo, falam tudo, explicam tudo. Tentam convencer todo mundo de que são felizes, fortes, inteligentes. Mas quanto mais tentam convencer, menos convincentes parecem. Porque poder de verdade não precisa implorar atenção. E é exatamente aqui que a maioria destrói a própria imagem sem perceber. Elas confundem proximidade com excesso. Acham que contar tudo cria conexão. Mas na maioria das vezes, cria desgaste. Porque as pessoas começam a sentir que você está disponível demais, previsível demais, emocional demais. E quando alguém se torna previsível, perde impacto. Talvez seja difícil ouvir isso, mas muitas vezes o motivo pelo qual não te levam a sério não é sua aparência, não é sua condição financeira, não é falta de inteligência, é excesso de exposição. Você entrega demais sua mente para pessoas que não fizeram nada para merecer acesso a ela. E depois se pergunta por que perdeu valor aos olhos delas. Pessoas inteligentes entendem algo extremamente perigoso. Informação é poder. Quanto menos os outros sabem sobre você, menos conseguem te atingir, menos conseguem manipular você, menos conseguem prever seus movimentos. E isso cria uma sensação psicológica muito forte. Presença. Existe um tipo de pessoa que entra em silêncio, observa tudo, fala pouco, mas quando decide dizer algo, ninguém ignora. Porque o silêncio dela criou peso. Agora compare isso com alguém que fala o tempo inteiro. Depois de alguns minutos, ninguém mais presta atenção. Porque o cérebro humano se acostuma rápido com o excesso de estímulo. É por isso que pessoas sábias escolhem as palavras com cuidado. Elas sabem que palavras perdem valor quando são usadas sem controle. Mas existe outra verdade ainda mais desconfortável. Muitas pessoas falam demais porque têm medo do silêncio. O silêncio obriga você a encarar a si mesmo. Obriga você a perceber inseguranças, ansiedade, solidão,
carência. E a maioria das pessoas prefere preencher o vazio falando sem parar, do que enfrentar aquilo que sente. Só que existe um problema. Quanto mais você tenta fugir da insegurança falando demais, mais ela aparece para os outros. E isso muda completamente a forma como o mundo reage a você. Pessoas emocionalmente fortes não tentam ocupar todos os espaços. Elas não têm medo de pausas. Não têm medo de ficar em silêncio durante uma conversa. Porque elas sabem que valor não nasce do desespero de ser notado. Nasce do controle. E talvez agora você esteja começando a perceber por que certas pessoas sempre parecem estar um passo à frente emocionalmente. Não é porque são mais bonitas, mais ricas ou mais inteligentes. É porque elas aprenderam a controlar aquilo que a maioria entrega gratuitamente: a própria energia. E quando alguém controla a própria energia, automaticamente controla a própria presença. Mas o que quase ninguém percebe é que falar menos não significa ser frio. Não significa virar alguém distante ou arrogante. Significa parar de desperdiçar sua mente com pessoas que não valorizam sua profundidade. Porque quanto mais você entrega sua atenção para qualquer pessoa, menos sua atenção vale. E pessoas fortes entendem isso cedo. Enquanto pessoas emocionalmente frágeis vivem tentando comprar aceitação com excesso de palavras. Só que o mundo não respeita quem implora para ser aceito. O mundo respeita quem consegue permanecer inteiro, mesmo em silêncio. E nos próximos minutos, você vai entender por que o silêncio assusta tanto algumas pessoas e como isso pode transformar completamente a forma como você é tratado. Muitas pessoas dizem que querem paz, mas observe como elas vivem. Precisam responder imediatamente. Precisam justificar tudo. Precisam explicar cada decisão. Precisam provar que estão certas o tempo inteiro. Isso não é paz. Isso é dependência emocional da opinião dos outros. E talvez essa seja uma das maiores prisões invisíveis da vida adulta. A necessidade desesperada de ser compreendido por pessoas que nunca tiveram intenção de entender você. Pessoas fortes entendem algo que muda completamente a forma como elas se comportam. Nem todo mundo merece explicações. Porque explicar demais cria uma sensação de inferioridade psicológica. É como se você estivesse implorando para que os outros validassem suas escolhas. E o problema é que quanto mais você tenta se justificar, mais as pessoas sentem que você está inseguro. Perceba uma coisa importante. Quem realmente tem convicção não entra em debates inúteis para convencer ninguém. Elas apenas seguem o próprio caminho. Enquanto pessoas emocionalmente frágeis gastam energia tentando controlar a percepção dos outros. Mas isso é impossível. Você nunca terá controle total sobre o que as pessoas pensam de você. E quanto mais cedo entender isso, mais forte emocionalmente você se torna. Existe um motivo pelo qual pessoas silenciosas costumam causar desconforto. Elas são difíceis de ler, difíceis de manipular, difíceis de prever. E isso mexe profundamente com a mente humana. Porque a maioria das pessoas se sente segura apenas quando consegue entender exatamente como você funciona. Agora imagine alguém que não reage impulsivamente, que não conta tudo, que não entrega emoções facilmente. Essa pessoa automaticamente transmite força, mesmo sem tentar. E é aqui que nasce o verdadeiro poder silencioso. Não no barulho, não na arrogância, não em frases de efeito, mas na capacidade de controlar as próprias emoções quando todos ao redor perderam o controle das deles. Hoje em dia, quase ninguém consegue fazer isso. As pessoas vivem reagindo instantaneamente a tudo. Uma crítica destrói o dia delas.
Uma rejeição destrói a autoestima. Uma mensagem ignorada gera ansiedade. Um comentário negativo ocupa a mente por horas, porque foram ensinadas a buscar validação externa o tempo inteiro. Mas pessoas fortes aprendem algo muito cedo. Quanto mais sua felicidade depende dos outros, mais fraco você se torna. E talvez isso explique por que tantas pessoas vivem cansadas emocionalmente. Elas estão tentando ser aceitas o tempo inteiro, tentando agradar, tentando parecer interessantes, tentando manter atenção, tentando evitar rejeição. Só que existe uma verdade cruel nisso tudo. Quanto mais você corre atrás da aprovação das pessoas, menos elas valorizam sua presença. Porque o ser humano valoriza aquilo que parece raro. E pessoas disponíveis demais raramente parecem valiosas. Talvez seja por isso que algumas das pessoas mais respeitadas conseguem ficar em silêncio sem sentir necessidade de preencher cada segundo com palavras. Elas entendem que presença não vem da quantidade de coisas que você fala. Vem da segurança emocional que você transmite. E segurança emocional não se constrói falando mais. Se constrói controlando impulsos, controlando reações, controlando ansiedade. Porque toda vez que você reage impulsivamente, entrega poder emocional para os outros. E pessoas inteligentes percebem isso rapidamente. Elas observam quem perde o controle fácil, quem tenta se explicar demais, quem se desespera para ser ouvido, quem muda completamente o humor dependendo da atenção que recebe. E quando percebem isso, o respeito desaparece, porque o mundo admira controle, mesmo que ninguém diga isso abertamente. Pense em alguém que mantém calma sob pressão. Alguém que não explode facilmente. Alguém que não precisa provar superioridade o tempo inteiro. Existe algo magnético nesse tipo de pessoa. E sabe por quê? Porque domínio emocional virou raridade. Hoje, quase todo mundo é escravo das próprias emoções. Escravo da carência, da impulsividade, da necessidade constante de atenção. Mas pessoas fortes entendem que silêncio também é uma forma de proteção. Nem toda batalha merece sua energia. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda opinião merece reação. Às vezes, o maior sinal de inteligência emocional é simplesmente não participar. Mas isso exige maturidade. Porque o ego sempre quer reagir, quer vencer discussões, quer provar valor, quer mostrar força. Só que existe uma diferença enorme entre parecer forte e realmente ser forte. Pessoas fracas precisam vencer discussões. Pessoas fortes escolhem onde vale a pena gastar energia. E talvez essa seja uma das habilidades mais poderosas que você pode desenvolver. Aprender a não reagir imediatamente. Porque quando você controla sua reação, você controla a situação. E a maioria das pessoas nunca aprende isso. Vivem no automático emocional. Reagem a tudo. Se ofendem facilmente. Explodem facilmente. Se desesperam facilmente. E depois não entendem por que vivem sendo manipuladas emocionalmente. Mas existe algo ainda mais profundo. O silêncio obriga os outros a lidarem com a própria mente. E isso assusta muita gente. Porque quando você não entrega reações previsíveis, as pessoas começam a projetar inseguranças em você. Começam a imaginar coisas. Começam a tentar entender o que você está pensando. E sem perceber, você passa a ocupar espaço na mente delas. Esse é o verdadeiro impacto da presença silenciosa. Ela não força a atenção. Ela naturalmente atrai atenção. E nos próximos minutos,
Você vai entender por que algumas pessoas começam a perder o controle quando percebem que não conseguem mais afetar emocionalmente você. Existe um momento na vida em que você percebe algo extremamente desconfortável. Muitas pessoas não gostam da sua presença porque você fez algo errado. Elas não gostam porque perderam o controle emocional sobre você. E isso muda completamente a dinâmica das relações humanas. Observe com atenção. Enquanto você reage a tudo, as pessoas se sentem poderosas. Enquanto você tenta explicar cada atitude, elas se sentem no controle. Enquanto você busca aprovação, elas percebem sua dependência emocional. Mas no instante em que você começa a controlar suas emoções, algo estranho acontece. As pessoas mudam com você. Algumas se afastam. Outras começam a provocar mais. Outras ficam desconfortáveis. Porque agora elas não conseguem mais prever suas reações. E o ser humano odeia perder previsibilidade. Talvez seja por isso que tantas pessoas tentam transformar indivíduos fortes em pessoas emocionalmente frágeis. Porque pessoas emocionalmente frágeis são mais fáceis de manipular, mais fáceis de controlar, mais fáceis de usar. Mas alguém que aprendeu a dominar o próprio silêncio se torna perigoso emocionalmente. Porque essa pessoa já não sente necessidade de reagir para provar valor. Ela entende algo que a maioria nunca aprende. O silêncio destrói jogos psicológicos. Imagine duas pessoas discutindo. Uma grita, acusa, tenta ferir, enquanto a outra apenas observa calmamente. Quem parece mais forte? A resposta é óbvia. Porque controle emocional transmite poder instantaneamente. E talvez agora você esteja percebendo por que algumas pessoas ficam irritadas quando você para de reagir como antes. Elas sentem que perderam acesso às suas emoções. E para muita gente, controle emocional dos outros é uma forma de poder. Talvez você já tenha vivido isso. Quando começou a se afastar emocionalmente, certas pessoas começaram a agir de forma estranha, mais provocativas, mais insistentes, mais dramáticas, porque estavam tentando recuperar a atenção que perderam. Só que pessoas fortes entendem uma coisa fundamental: nem toda conexão merece permanência. E isso é difícil de aceitar. Porque fomos ensinados a manter relações a qualquer custo, mesmo quando elas drenam nossa energia, mesmo quando nos fazem mal, mesmo quando nos deixam emocionalmente destruídos. Mas existe uma diferença enorme entre solidão e paz. Muitas pessoas vivem cercadas de gente e completamente em guerra consigo mesmas, enquanto outras aprenderam a ficar sozinhas sem perder a própria essência. E esse é um dos maiores sinais de força emocional: a capacidade de não implorar presença. Porque quem implora atenção inevitavelmente perde valor aos olhos das pessoas. Isso não significa tratar os outros com frieza. Significa parar de colocar sua dignidade emocional nas mãos de qualquer pessoa. Hoje existe uma epidemia silenciosa acontecendo. Pessoas emocionalmente dependentes tentando parecer fortes nas redes sociais. Frases de impacto, fotos calculadas, excesso de exposição, mas por dentro, completamente vazias. Porque força de verdade não nasce da imagem, nasce do autocontrole. E autocontrole exige silêncio interno. Exige aprender a suportar desconfortos sem desmoronar emocionalmente. Só que quase ninguém quer fazer isso. As pessoas querem resultados sem transformação. Querem respeito sem disciplina emocional. Querem presença sem domínio da própria mente. Mas isso é impossível.
Você nunca será respeitado de verdade enquanto suas emoções forem controladas pela opinião dos outros. E talvez essa seja a razão pela qual tantas pessoas passam a vida inteira tentando provar valor, sem nunca sentir verdadeiro respeito. Porque respeito não se implora, não se força, não se compra. Ele aparece naturalmente quando as pessoas percebem que você não depende emocionalmente delas. E isso muda tudo. Pessoas fortes não perseguem atenção. Elas perseguem domínio sobre si mesmas. Enquanto pessoas frágeis vivem tentando controlar o mundo ao redor, pessoas inteligentes aprendem primeiro a controlar a própria mente. E é exatamente aí que nasce uma presença impossível de ignorar. Não na aparência, não no dinheiro, não na necessidade de parecer superior, mas na tranquilidade emocional de quem já não precisa provar nada. Existe algo extremamente raro em alguém que consegue permanecer calmo em um mundo desesperado por atenção. E o cérebro humano percebe isso instantaneamente. Porque calma transmite segurança. Controle transmite poder. Silêncio transmite profundidade. Enquanto excesso transmite ansiedade. Talvez por isso algumas pessoas falem tanto. Elas acreditam que quantidade cria importância. Mas pessoas sábias entendem que palavras só têm impacto quando não são desperdiçadas. E isso vale para tudo na vida. Atenção, energia, tempo, presença. Quanto mais você distribui tudo isso para qualquer pessoa, menos valor isso parece ter. Mas existe outro detalhe que quase ninguém percebe. Quando você aprende a ficar em silêncio, você começa a enxergar os outros com muito mais clareza. Porque enquanto fala demais, você não observa. Você apenas tenta ser ouvido. Mas no silêncio, você percebe inseguranças, manipulações, interesses ocultos, falsidade. E isso transforma completamente sua forma de se relacionar com o mundo. Porque agora você não reage mais baseado em carência emocional. Você reage baseado em consciência. E pessoas conscientes raramente se tornam escravas emocionais dos outros. Nos próximos minutos, você vai entender por que algumas pessoas nunca conseguem alcançar verdadeira paz interior e como o silêncio pode se tornar a arma mais poderosa da sua vida. A maioria das pessoas acredita que paz interior significa ausência de problemas. Mas isso é mentira. Paz interior é conseguir permanecer inteiro, mesmo quando o caos acontece ao seu redor. E poucas pessoas conseguem fazer isso, porque foram condicionadas a reagir emocionalmente a tudo. Uma mensagem muda o humor delas. Uma crítica destrói a autoestima. Uma rejeição faz com que questionem o próprio valor. Um silêncio já é suficiente para gerar ansiedade. E talvez esse seja o maior sinal de fragilidade emocional dos tempos modernos. As pessoas não suportam mais ficar sozinhas com os próprios pensamentos. Precisam de distração constante, ruído constante, validação constante. Como se o silêncio revelasse algo que elas tentam esconder de si mesmas. E na verdade, revela. O silêncio revela quem você realmente é quando ninguém está olhando. Revela inseguranças. Revela medos. Revela dependências emocionais. E é exatamente por isso que tanta gente foge dele. Porque encarar a própria mente exige coragem. Muito mais coragem do que impressionar pessoas na internet. Muito mais coragem do que parecer forte diante dos outros. Existe uma batalha silenciosa acontecendo dentro de quase todo ser humano. A batalha entre necessidade emocional e autocontrole. E quem perde essa batalha, passa a vida inteira sendo controlado pelas circunstâncias, controlado pelas emoções, controlado pelas opiniões,
controlado pelo medo de perder pessoas. Mas indivíduos fortes entendem algo extremamente libertador. Nem tudo que vai embora é perda. Às vezes, é livramento. Só que pessoas emocionalmente dependentes não conseguem aceitar isso. Elas insistem em manter relações que já destruíram sua paz. Insistem em buscar a atenção de quem claramente não valoriza sua presença. Insistem em permanecer em lugares onde precisam implorar respeito. E fazem isso porque têm medo do vazio, medo da solidão, medo de olhar para dentro e perceber que construíram a própria identidade em cima da aprovação dos outros. Mas existe um momento em que você precisa decidir. Ou continua vivendo para ser aceito, ou começa finalmente a viver para ter paz. Porque as duas coisas raramente caminham juntas. Pessoas que tentam agradar todo mundo acabam se abandonando no processo. E o mais cruel é que mesmo assim nunca conseguem aprovação total. Sempre haverá alguém criticando você, duvidando de você, interpretando você da maneira errada. Então, por que desperdiçar sua energia tentando controlar algo impossível? Pessoas fortes entendem que maturidade emocional começa quando você para de tentar convencer o mundo sobre quem você é e começa simplesmente a viver. Sem excesso, sem desespero, sem necessidade constante de validação. Isso assusta muita gente. Porque indivíduos emocionalmente independentes se tornam difíceis de manipular. Eles não mudam de personalidade para agradar. Não imploram atenção. Não entram em competição emocional. Não transformam cada problema em um espetáculo. E hoje, isso virou raridade. Vivemos em uma era onde quase todos querem ser percebidos. Mas poucos querem desenvolver profundidade real. As pessoas querem parecer confiantes, mas não querem enfrentar os próprios medos. Querem parecer fortes, mas não querem abrir mão da dependência emocional. Querem parecer especiais, mas continuam buscando a aprovação de qualquer pessoa. Só que existe uma verdade extremamente dura nisso tudo. Quanto mais você precisa que os outros reconheçam seu valor, menos valor você sente internamente. E é por isso que tantas pessoas vivem em uma busca infinita por atenção. Nada nunca é suficiente. Nunca se sentem completas, porque estão tentando preencher um vazio interno com validação externa. E isso nunca funciona por muito tempo. Talvez por isso tantas pessoas aparentem felicidade, mas desmoronem emocionalmente em silêncio, porque construíram uma imagem forte, sem construir uma mente forte, e sem domínio emocional. Qualquer dificuldade vira destruição interna, mas pessoas sábias entendem algo diferente. Elas sabem que o verdadeiro poder nasce da capacidade de permanecer calmo quando tudo tenta provocar uma reação. Isso não significa ausência de emoções. Significa controle sobre elas. Existe uma diferença enorme entre sentir e ser dominado pelo que sente. E poucas pessoas aprendem isso. A maioria simplesmente reage, sem pensar, sem observar, sem controlar impulsos. E depois passa anos tentando entender por que vive cansada emocionalmente. Talvez porque nunca aprenderam a proteger a própria energia. Nunca aprenderam a dizer não. Nunca aprenderam a se afastar do que destrói a paz delas. Nunca aprenderam a ficar em silêncio diante da provocação. Porque o ego sempre quer vencer imediatamente. Mas pessoas fortes sabem que nem toda vitória vale o desgaste emocional. Às vezes, o verdadeiro poder está em não participar, não responder, não correr atrás, não implorar presença. E isso muda completamente a forma como o mundo reage a você. Porque quando você para de perseguir atenção,
Sua presença começa a ter peso. Quando para de implorar validação, começa a transmitir segurança. Quando para de reagir impulsivamente, começa a parecer inabalável. E talvez essa seja a maior transformação que alguém pode viver. Perceber que força não é barulho. Força é controle, é paz, é silêncio. E no final, as pessoas mais perigosas emocionalmente nunca foram as mais agressivas. Foram aquelas que aprenderam a controlar a própria mente em um mundo onde quase ninguém consegue controlar nem as próprias emoções. Existe algo que quase ninguém percebe até sofrer emocionalmente várias vezes. As pessoas observam muito mais suas reações do que suas palavras. Você pode tentar parecer forte o dia inteiro. Pode postar frases de impacto. Pode fingir autoconfiança. Mas no momento em que perde o controle emocional, tudo desmorona. Porque é nas reações que as pessoas descobrem quem realmente domina a própria mente. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente vive cansada emocionalmente. Elas passam o dia inteiro reagindo a mensagens, reagindo a opiniões, reagindo a provocações, reagindo à falta de atenção, como se a mente delas estivesse sempre nas mãos do mundo exterior. E quando alguém vive assim, nunca encontra paz verdadeira, porque sua estabilidade emocional depende de coisas que não controla. Depende do comportamento das pessoas. Depende de reconhecimento. Depende de validação. Depende de aprovação constante. Mas existe uma diferença enorme entre viver e apenas reagir à vida. Pessoas fortes entendem isso cedo. Elas percebem que quem controla suas emoções controla praticamente tudo, porque a maioria das pessoas é escrava emocional do ambiente. Se recebem atenção, ficam felizes. Se são ignoradas, desmoronam. Se são elogiadas, se sentem poderosas. Se são criticadas, perdem completamente a confiança. Isso não é liberdade emocional. Isso é dependência. E talvez essa seja uma das formas mais silenciosas de prisão psicológica. A incapacidade de permanecer bem consigo mesmo sem precisar da confirmação dos outros. Observe pessoas verdadeiramente fortes. Elas não imploram presença. Não perseguem atenção. Não ficam tentando convencer o mundo sobre o próprio valor. Porque elas entenderam algo extremamente raro. Quem conhece o próprio valor não sente necessidade constante de anunciá-lo. E isso muda completamente sua energia. Existe uma calma diferente em pessoas emocionalmente independentes. Uma tranquilidade que incomoda quem vive desesperado por validação. Porque alguém em paz consigo mesmo se torna difícil de controlar. E pessoas manipuladoras odeiam isso. Elas precisam de reações emocionais para manter poder sobre você. Precisam que você exploda. Precisam que você se justifique. Precisam que você corra atrás. Mas quando você aprende a permanecer em silêncio, algo muda. Você quebra o jogo psicológico. Talvez seja por isso que algumas pessoas ficam ainda mais provocativas quando percebem que você não reage mais como antes. Elas estão tentando recuperar acesso emocional à sua mente. Só que pessoas fortes entendem algo essencial. Nem toda provocação merece resposta. Nem todo afastamento merece perseguição. Nem toda perda merece desespero. Porque maturidade emocional também significa aceitar que algumas coisas simplesmente acabam. E tudo bem. A maioria sofre não porque perdeu alguém, mas porque perdeu a sensação de controle emocional que aquela pessoa dava. E isso cria dependência, cria apego, cria medo de abandono. Só que quanto mais medo você tem de perder,
mais fraco emocionalmente você se torna. Porque passa a aceitar coisas que destroem sua dignidade. Passa a tolerar desrespeito. Passa a diminuir a si mesmo para manter pessoas por perto. E no final, acaba perdendo a própria paz. Mas pessoas sábias entendem uma verdade dolorosa. É melhor perder pessoas do que perder a si mesmo tentando mantê-las. Poucos têm coragem de aceitar isso, porque exige desapego emocional, exige força interna, exige aprender a caminhar sozinho sem implorar companhia vazia. E isso assusta muita gente, porque a maioria foi ensinada a acreditar que estar sozinho significa fracasso. Mas nem sempre. Às vezes, o silêncio salva você de ambientes que estavam destruindo sua mente lentamente. Às vezes, a distância protege sua paz. Às vezes, o afastamento devolve sua clareza. Mas pessoas emocionalmente dependentes confundem ausência com destruição. Não conseguem ficar sozinhas sem sentir vazio. E é exatamente aí que começam a aceitar migalhas emocionais. Aceitam relações rasas. Aceitam falta de respeito. Aceitam ser ignoradas. Tudo para não enfrentar o próprio silêncio. Só que existe um detalhe importante. Quanto mais você aprende a ficar bem sozinho, menos o mundo consegue manipular suas emoções. Porque agora sua felicidade não depende mais da presença constante de alguém. Ela depende da paz que você construiu dentro de si. E pessoas que encontram essa paz se tornam extremamente difíceis de abalar. Porque finalmente entenderam algo que muda tudo. O verdadeiro poder nunca esteve em controlar os outros. Sempre esteve em controlar a própria mente. Existe uma razão pela qual algumas pessoas conseguem destruir completamente a própria vida emocional sem perceber. Elas vivem tentando controlar aquilo que nunca esteve sob o controle delas. A opinião dos outros, os sentimentos dos outros, as escolhas dos outros, o comportamento dos outros. E nessa tentativa desesperada de controlar o mundo ao redor, acabam perdendo controle sobre si mesmas. Talvez seja por isso que tanta gente vive em ansiedade constante. Porque colocaram a própria estabilidade emocional nas mãos de pessoas imprevisíveis. E pessoas imprevisíveis inevitavelmente machucam. Inevitavelmente decepcionam. Inevitavelmente vão embora. Mas indivíduos fortes entendem algo extremamente libertador. Você não controla o mundo. Você controla apenas sua reação diante dele. E isso muda tudo. Porque no momento em que você entende isso, para de desperdiçar energia tentando convencer pessoas que já decidiram não entender você. Para de implorar reciprocidade. Para de correr atrás de atenção. Para de transformar rejeição em destruição pessoal. A verdade é que muita gente não sofre por amor. Sofre por ego ferido. Sofre porque não consegue aceitar que não foi escolhida. Sofre porque construiu o próprio valor baseado na validação de alguém. E quando essa validação desaparece, a identidade inteira desmorona. Mas pessoas emocionalmente inteligentes aprendem cedo que seu valor não pode depender da permanência de ninguém. Porque pessoas mudam. Sentimentos mudam. Circunstâncias mudam. E se sua paz depende da estabilidade do mundo externo, você nunca terá paz de verdade. Talvez agora você esteja começando a entender por que tantas pessoas parecem emocionalmente fortes nas redes sociais, mas emocionalmente destruídas em silêncio. Elas construíram personagens, não construíram maturidade emocional. E personagem nenhum resiste quando a realidade começa a apertar. Por isso tantas pessoas entram em desespero diante da rejeição. Porque a rejeição destrói a imagem que elas criaram sobre si mesmas.
Mas pessoas fortes enxergam rejeição de outra forma. Elas entendem que nem toda perda é fracasso, nem toda saída é abandono, nem toda distância significa desvalor. Às vezes, a vida apenas remove aquilo que não estava alinhado com sua paz. Só que aceitar isso exige maturidade. Porque o ego prefere insistir em batalhas emocionais inúteis. Prefere correr atrás. Prefere implorar explicações. Prefere tentar recuperar algo que já acabou. E é exatamente aí que muitas pessoas perdem completamente a dignidade emocional. Porque confundem insistência com amor. Mas amor sem respeito destrói lentamente qualquer pessoa. Pessoas sábias entendem isso cedo. Elas sabem que paz vale mais do que atenção temporária. Sabem que dignidade vale mais do que migalhas emocionais. Sabem que silêncio vale mais do que discussões infinitas tentando convencer alguém a enxergar seu valor. Porque quem realmente valoriza sua presença não precisa ser convencido o tempo inteiro. Existe algo extremamente poderoso em alguém que consegue ir embora em silêncio, sem escândalo, sem desespero, sem necessidade de provar nada, porque isso demonstra uma força rara, a força de quem prefere proteger a própria paz ao invés de alimentar o próprio ego. E poucas pessoas conseguem fazer isso. A maioria prefere permanecer em ambientes que destroem sua mente, apenas para não sentir o vazio da solidão. Mas existe uma diferença enorme entre solitude e abandono. Solitude é quando você aprende a gostar da própria companhia. Abandono é quando você deixa de existir para tentar manter alguém ao seu lado. E infelizmente, muita gente vive exatamente assim, se anulando emocionalmente para não perder pessoas, diminuindo a própria voz, aceitando falta de respeito, ignorando sinais claros de desvalorização. Tudo porque tem medo de ficarem sozinhas consigo mesmas. Mas pessoas fortes descobrem algo transformador. Quando você aprende a ficar bem sozinho, você se torna livre. Livre para escolher relações saudáveis. Livre para se afastar do que destrói sua paz. Livre para não implorar amor. Livre para não aceitar qualquer migalha emocional apenas para preencher vazio interno. E essa liberdade muda completamente sua energia. Porque agora você não se aproxima das pessoas por carência. Você se aproxima por escolha. E pessoas que vivem por escolha transmitem uma presença completamente diferente. Uma presença calma, firme, silenciosa, difícil de manipular, difícil de controlar. Talvez seja exatamente isso que assuste tanto algumas pessoas. Elas percebem que já não conseguem mais provocar as mesmas reações em você. Percebem que perderam acesso emocional à sua mente. E quando alguém perde esse acesso, o jogo muda completamente. Porque agora você não está mais vivendo para ser aceito. Está vivendo para preservar sua paz. E poucas coisas são mais poderosas do que alguém que finalmente aprendeu isso. No final, a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando ser notada, tentando impressionar, tentando provar valor, tentando convencer o mundo de que merece respeito. Mas existe algo extremamente triste nisso tudo. Quanto mais alguém precisa ser reconhecido externamente, mais distante está da própria paz interior. Porque pessoas verdadeiramente fortes não vivem para impressionar ninguém. Elas vivem para permanecer inteiras. E isso muda completamente a forma como elas caminham pelo mundo. Talvez seja por isso que indivíduos emocionalmente maduros parecem diferentes. Existe uma calma estranha neles. Uma presença silenciosa. Uma sensação de estabilidade que não depende do ambiente.
porque eles entenderam algo que poucas pessoas conseguem aceitar. Nem tudo merece reação. Nem tudo merece explicação. Nem tudo merece sua energia. E quando você finalmente aprende isso, sua vida muda. Você começa a falar menos, observar mais, reagir menos, pensar mais. E sem perceber, as pessoas começam a enxergar você de outra forma. Porque controle emocional transmite poder instantaneamente, enquanto desespero emocional transmite fraqueza. A verdade é que o mundo está cheio de pessoas emocionalmente cansadas. Pessoas que perderam a própria paz tentando agradar todo mundo, tentando manter relações vazias, tentando evitar rejeição, tentando ser suficientes para pessoas que nunca estiveram dispostas a valorizá-las de verdade. E talvez você já tenha vivido exatamente assim, tentando provar valor para quem nunca enxergou seu esforço, tentando manter proximidade com pessoas que só apareciam quando precisavam de algo, tentando salvar relações que já estavam destruindo sua mente lentamente. Mas chega um momento em que você precisa escolher: continuar implorando presença, ou finalmente proteger sua paz. Porque as duas coisas raramente coexistem. Pessoas fortes entendem isso. Elas sabem que às vezes o silêncio salva mais do que qualquer discussão. Às vezes o afastamento cura mais do que insistência. Às vezes a solidão fortalece mais do que relações superficiais. E talvez essa seja uma das maiores transformações emocionais que alguém pode viver. Parar de correr atrás de atenção e começar a construir presença. Parar de implorar validação e começar a desenvolver autocontrole. Parar de tentar controlar os outros e finalmente dominar a própria mente. Porque no fim, esse sempre foi o verdadeiro poder. Não controlar pessoas, não manipular emoções, não parecer superior, mas permanecer em paz em um mundo que tenta provocar você o tempo inteiro. E poucas pessoas conseguem fazer isso, porque exige disciplina emocional, exige consciência, exige coragem para ficar sozinho sem se abandonar, exige maturidade para aceitar que nem todos vão entender você, e principalmente, exige silêncio. Talvez agora você finalmente entenda por que algumas das pessoas mais fortes que já existiram nunca foram as mais barulhentas. Nunca foram as mais desesperadas por atenção. Nunca foram as que mais falavam. Foram aquelas que aprenderam a controlar a própria mente enquanto o resto do mundo era controlado pelas emoções. E quando alguém alcança esse nível de domínio emocional, algo muda para sempre. Essa pessoa já não implora presença, já não corre atrás de validação, já não perde energia tentando convencer ninguém sobre o próprio valor, porque finalmente percebeu algo libertador. Quem conhece a própria força não precisa anunciá-la o tempo inteiro. Se você chegou até aqui, comenta a palavra silêncio. Eu quero saber quantas pessoas realmente entenderam a profundidade dessa mensagem. E se esse vídeo fez você enxergar algo diferente dentro de si, se inscreva agora no canal Poder Silencioso, porque daqui para frente, sua mente nunca mais será a mesma.